Uma das áreas que para mim é uma área muito fascinante é justamente a questão do registro fóssil. Porque tanto eu quanto você fomos informados que as evidências específicas a respeito de uma suposta evolução seriam encontradas nesse registro fóssil. Ou seja, quando nós olharmos lá os fósseis de plantas e animais que existiram no passado, nós iríamos descobrir algo fascinante ali, como vida teria evoluído. Pelo menos essa é a sugestão. Então vamos pensar um pouco a respeito disso. A questão a respeito da origem da vida, o posicionamento criacionista, eu já mostrei para vocês na palestra anterior qual a proposta. Então eu gostaria de olhar um pouco dentro do contexto da origem da vida, olhando o que a paleontologia, a geologia e a datação, ou seja, a datação radiométrica e a datação incremental têm a nos dizer a respeito da origem da vida. Então vamos trabalhar um pouquinho. Mais uma vez, lembrem-se que nós estamos tratando com essas duas linhas de tempo muito grandes. Tá? Uma linha de tempo gigantesca, que é a linha de tempo evolucionista naturalista, que diz que pelo menos a vida deve ter existido aqui por bilhões de anos, dado a necessidade de pequenas evoluções, microevoluções, processos incrementais aumentando, produzindo uma complexidade maior, uma adaptação coerente com o meio ambiente. Agora, algo que é fascinante sobre isso é o seguinte: qual é a base de pensar que essas pequenas variações teriam ocorrido? A resposta é simples. É que o meio ambiente também foi mudando muito lentamente. Isso é o que nós chamamos de uniformitarismo. No uniformitarismo, a ideia é que a mudança do meio ambiente foi muito, muito lenta. Por que os peixes se tornaram anfíbios? Me dê uma boa razão para um peixe se tornar um anfíbio. O peixe estava lá e a água foi acabando. Nós temos um exemplo fascinante no Kalahari, lá na África do Sul. Formam-se grandes lagos gigantescos. Então, ficam cheios de peixes. À medida que eles vão secando, na época da seca, os peixes, eles mergulham no meio da lama, eles entram no meio da lama, ficam a mais ou menos 1,5 metro, 2 metros de profundidade, e ali eles hibernam. Hibernam até quando chegarem as próximas chuvas, que vão molhar aquele leito que agora está totalmente seco, até rachado. Se você cavar 1,5 metro, 2 metros e meio, você vai encontrar lama e vai ter peixe lá no meio vivo. Por que esses peixes não evoluíram nesses milhares de anos, ou pelo menos nesses centenas de milhares de anos, entre aspas, que o pessoal diz que tem acontecido isso no Kalahari? Por que eles continuam peixes? Seria muito mais fácil ser anfíbio. Está acabando a água, vira anfíbio, sai correndo, vai embora para outro lugar. Para quem vai ficar lá preso na lama por praticamente, às vezes, 5, 6 meses lá embaixo hibernando? Alguns questionamentos são muito interessantes. A pergunta é: será que a Terra nunca experimentou nenhuma catástrofe? Porque se a Terra ela tiver experimentado catástrofes, toda a teoria da evolução cai. Porque teria que ter uma mudança muito rápida. Mas catástrofes poderiam ser locais, independente de serem locais, globais, ou seja lá o que for. Catástrofes nós sabemos que já ocorreram, inclusive os próprios evolucionistas tratam de uma muito grande, que é da extinção dos dinossauros, quando teria caído aquele asteroide ou meteoro e teria acabado com os dinossauros aqui na face do nosso planeta. Então é importante nós entendermos que a teoria da evolução assume certas questões que são questionáveis. Então vamos trabalhar um pouquinho a respeito disso. No caso dos criacionistas, eles dizem que a criação foi recente, algo assim de apenas alguns milhares de anos, não estou dizendo 6.000 anos. Muitos criacionistas posicionam o tempo de criação, dado o elemento, como por exemplo, o campo magnético da Terra. O campo magnético da Terra ele está diminuindo, isso tem sido medido de uma forma muito precisa nesses últimos 30 anos, pelas medições que nós sabemos da parte bipolar, quadripolar, octopolar. Nós sabemos que esse campo magnético tem uma vida no máximo de 40.000 anos. Ou seja, se você voltar no passado, você não teria planeta Terra há 40.000 anos atrás. As pessoas falam: mas como é que você sabe disso? Pelo campo magnético, a gente está medindo isso. Então você começa a levantar certos questionamentos, fala:
Então o criacionismo fala de uma criação recente, uma criação relativamente recente, nada de milhões ou bilhões de anos, apenas de algumas dezenas ou talvez poucas centenas de milhares de anos. As pessoas falam assim, mas isso daí não é o que a Bíblia diz. Mas o criacionismo não está tentando provar a Bíblia. O criacionismo não está nem interessado na Bíblia, para ser bem prático, bem objetivo. Mas o criacionismo tem interesse em pesquisar a origem da vida e a origem do universo. Como eu já disse, se foi espontâneo ou não, isso é outro problema. A ciência deveria ser assim de uma forma geral. Dentro da questão, portanto, da origem da vida, olhando do ponto de vista da paleontologia e datação, mais especificamente da paleontologia, o estudo dos fósseis. Os fósseis, que é uma proposta, 3 propostas dos criacionistas que são muito importantes. Primeiro, os fósseis contam uma história de morte e não de vida, não evidenciando o desenvolvimento da vida, mas sim o seu desaparecimento. Segunda, os fósseis são provas de que processos naturais não produzem um aumento em complexidade, mas sim em diversidade. Terceira, os fósseis são provas de que complexidade sempre fez parte da vida existente na Terra. Toda essa ideia da evolução no registro fóssil, ela está ligada diretamente com aquilo que nós chamamos da estratigrafia. E vocês estão podendo ver daquele lado, são as camadas que nós encontramos nas rochas, nas montanhas, nos vales. Você vai lá nas Serras Gaúchas, de repente você começa a olhar, você percebe que tem essas várias rochas, ou seja, sequências de rochas, que nós chamamos de estratos, um em cima do outro. Você está dirigindo aí pelo interior do estado, onde tem uma montanhazinha, um morro pequeno, fizeram um corte na beira do morro para construir a estrada, a hora que você passa por ali, você vê aquelas camadas todas. Isso é o que nós chamamos de estratigrafia. Tá? Nessas camadas, geralmente rochas, são encontrados fósseis. E esses fósseis e essas camadas, por estarem sobrepostos uns aos outros, nós encontramos geralmente uma certa sequência definida. Então você encontra, por exemplo, muitos fósseis de peixes em camadas bem lá embaixo. Depois, em camadas um pouco mais acima, você encontra fósseis de anfíbios. Em camadas um pouco mais acima, você encontra fósseis de répteis. E nas camadas superiores, um tanto quanto de mamíferos e aves. Está meio misturado a coisa ali, fica meio bagunçado. E é possível também, já encontramos fósseis, por exemplo, de aves em camadas inferiores àquelas que normalmente nós encontramos répteis. Pode ter havido uma inversão, pode ter havido algum mecanismo ali que causou uma movimentação dessas camadas todas, produzindo uma ordem que não é a ordem normal, entre aspas, que nos é dada pela teoria da evolução. Ou seja, ao estudarmos essas camadas e os fósseis nelas encontrados, a teoria da evolução fez a seguinte proposta, que essas camadas contariam a história da evolução da vida no planeta Terra. Ou seja, uma viagem do passado até o presente. Então vamos olhar um pouquinho o objeto principal desse estudo, que no caso são os próprios fósseis. Bom, o primeiro deles, vamos procurar ver onde normalmente os fósseis são encontrados. Nós encontramos muitos fósseis em rochas sedimentares, encontramos fósseis petrificados, que normalmente são os vulcânicos, encontramos fósseis também em âmbar, que é aquela resina de planta, encontramos fósseis também em gelo e turfeira. Eu estou mostrando aqui aonde os fósseis são encontrados. Se você quiser, no meu livro tem um capítulo especificamente só tratando da questão dos fósseis propriamente dito. Começando lá na página 100, eu não decorei todas as páginas do livro, começando lá na página 138. É o capítulo 5, quando eu trato do registro fóssil. Ali eu estou tratando mais especificamente de como um fóssil se forma. Então tem vários tipos, aqui eu estou mencionando aonde eles são encontrados. Só por curiosidade, aqui vocês têm fósseis em rochas sedimentares. Vocês estão vendo um querido caranguejo, e por incrível que pareça, esse caranguejo foi datado com cerca de 100 milhões de anos, e se você pegar esse caranguejo e colocar do lado do caranguejo que você encontra na praia, os dois caranguejos são exatamente iguais. Será que nada aconteceu nesses 100 milhões de anos que fosse produzir nenhuma pequena mudança no caranguejo? Afinal de contas, segundo a teoria da evolução, há 65 milhões de anos atrás, os dinossauros entraram em extinção. Será que isso não afetou os caranguejos? Dá para a gente ficar meio encucado, né? Pelo menos. Não, caranguejo, 100 milhões de anos, pelo menos a gente sabe que os caranguejos não aprenderam a andar para frente, continuam andando para o lado e para trás.
Então nós sabemos que pelo menos eles continuam iguais. Então nos fósseis em rochas sedimentares, nós encontramos muito o animal ou a planta fossilizado, nós encontramos marcas, como ali você tem uma pegada de um dinossauro. Então nós encontramos marcas, rastros. Lá no meu escritório tem uma rocha, um negócio assim meio redondo, grandão. A pessoa outro dia foi lá e pegou, falou, nossa, que interessante, o que é isso? Falei, isso aqui é um fóssil. Ah, que legal, mas isso aqui não tem cara de nada. Falei, claro que tem. Não tem cara de nada. Falei, tem. Claro que tem. Você está segurando pupu de dinossauro. Falou, o que é pupu de dinossauro? Falei, cocô de dinossauro. Falou assim, obviamente não cheira, que senão não deixaria aqui no escritório, está fossilizado. Então você encontra restos produzidos por animais, tudo isso é em rochas sedimentares. Nós encontramos também fósseis que foram produzidos por erupções vulcânicas, pessoas, árvores, animais, muitos desses fósseis. Normalmente esse tipo de fóssil ele preserva quase que só a forma. Em outras palavras, ele funciona em alguns casos como um molde. Você encontra uma rocha, você abre a rocha, dentro dela tem exatamente o molde de quem morreu ou do que morreu, daí você preenche ali dentro com gesso ou qualquer coisa, fecha as duas partes, a hora que você abre de novo e tira, você tem quem tinha morrido ali ou o que tinha morrido ali. Um dos fósseis mais interessantes, onde nós os encontramos, são os fósseis em âmbar. Não é o mais, é um dos. Fóssil em âmbar, você encontra praticamente um animal preso direitinho ali. O único problema é que âmbar tem mais ou menos uns 20 centímetros, 30 centímetros no máximo. Então, obviamente, você não vai encontrar um dinossauro fossilizado em âmbar. Você vai encontrar o quê? Você vai encontrar pequenos animais, insetos, salamandras, perereca, coisinha pequena, assim você encontra. Folha, flor, pólen, tudo isso aí você encontra dentro do âmbar. Agora, só por curiosidade, lembram do Parque Jurássico? Aquele cientista que tinha uma bengala, tinha uma pedrinha laranja, transparente, é isso daí que eu estou falando, ele tinha um âmbar, era um fóssil em âmbar ali, é desse contexto. Agora, dos fósseis, realmente, o que mais nos interessa, e são os mais raros, são os fósseis em gelo e turfeira. O ano passado, por exemplo, descobriram mais um filhote de mamute congelado lá na Sibéria. Existem muitos mamutes congelados na Sibéria, existem muitos rinocerontes congelados que já foram descobertos lá na Sibéria. E uma das grandes curiosidades, e uma questão que permanece até hoje, é um dos mamutes mais interessantes, que é o mamute de Berezovica. Ele foi encontrado na Sibéria no ano de 1901, foi datado como tendo 40 mil anos aproximadamente, e ele foi encontrado na Sibéria com planta tropical na sua boca. Agora, o que estaria fazendo um mamute na Sibéria com planta tropical na boca? Inclusive encontraram plantas no seu estômago que ainda não haviam passado pelos processos digestivos. Ou seja, o mamute foi congelado rapidamente. Não foi um negócio que o mamute ficou perdido, saiu vagando e foi parar lá na Sibéria. Daí ele morreu. Não, a coisa foi rápida, foi tiro e queda. Agora, como congelar um mamute? Põe dentro do freezer. Essa é uma maneira mais rápida. Abaixa bem a temperatura, ou então você pode dar um banho nele também de nitrogênio líquido. O rapazinho vai ficar durinho na hora. Como que você congela alguma coisa assim? Então são questões que até hoje a ciência ainda não descobriu. Vocês estão vendo ali um homem que perdeu a cabeça, um homem de Lund, literalmente ele perdeu a cabeça. Nós só encontramos a cabeça dele, por isso. Foi encontrado numa turfeira. Turfeira, aqui no Brasil nós chamamos, pelo menos lá no estado de São Paulo, Minas, naquela região lá, nós chamamos de barro preto. Então tem muitas turfeiras aqui no Brasil, a gente encontra muito desse negócio por aí. Agora, como que funciona um processo de fossilização? Vou pegar o exemplo de rochas sedimentares, que é o que onde nós mais encontramos fósseis. Aí vocês estão vendo um peixinho numa rocha, ali está o peixe mais especificamente. Ou seja, quando houve a formação desse fóssil, não havia nem a rocha, e o peixe também não estava fossilizado. Houve um processo de fusão dos dois. Então você tem um animal e essa lama, os dois solidificando simultaneamente. Então vamos estudar um pouquinho a respeito do processo, só para nós entendermos. Primeiro, animais quando são encontrados fossilizados, como por exemplo esse peixe, foram animais que foram soterrados vivos na lama. Isso é um processo muito interessante. Nós sabemos que o processo foi de soterramento, foi rápido, porque tem todas as características de enclausuramento e morte por asfixia. A maior parte dos fósseis tem essa característica. Você percebe que o animal não assim, morreu bonitinho, ficou caído de bracinho cruzado, com florzinha, não existe isso.
Animal, quando morre, você pode ver que eles estão geralmente estão contorcidos, ou alguma coisa aconteceu, como se ele estivesse querendo se libertar, querendo escapar. Normalmente, morte por enclausuramento produz isso. Algo que é muito interessante, porque peixes, por exemplo, quando eles morrem, tá, no meio da lama e tudo mais, eles liberam amônia. Amônia causa a precipitação do cálcio. Começa a haver uma troca de elementos químicos. Em pouco tempo, essa estrutura do peixe começa a se solidificar. Em quanto tempo, mais ou menos? Em média, 36 horas. Fósseis são formados rapidamente. Esse negócio que o fóssil se formou em milhões de anos, isso é um exagero. Por exemplo, nós, ao pesquisarmos por aí, de vez em quando você encontra um fóssil de um peixinho. Tá? Então, está aqui o fóssil do meu peixinho. O pessoal diz, não, esse peixe morreu e foi lá para o fundo do lago. Vamos estudar isso daí. Como que se forma um fóssil de um peixe assim? Então, vamos tirar algumas ideias erradas. Primeiro, fósseis não se formam em milhões de anos. Os processos normais de decomposição orgânica precisam ser alterados. Isso é um ponto muito importante. Segundo, a maior parte dos fósseis, eles literalmente estão em rochas sedimentares, o que implica em terem sido enclausurados por muita água e muita lama. Agora, algo que é fascinante é que nós encontramos esses fósseis em todos os continentes do planeta, fósseis em rochas sedimentares. Você não precisa ser um grande cientista para imaginar que talvez, com tanta água e tanta lama e tantos fósseis, pareça até que esse planeta já esteve embaixo d'água. Não precisa ter um PhD para chegar a essa conclusão. Porque a maior parte dos fósseis são fósseis encontrados em rochas sedimentares. Rocha sedimentar implica em muita água e muita lama. Como você tem fósseis no planeta todo, você sabe que alguma coisa deve ter acontecido. Agora, o que é fascinante a respeito disso é que esses fósseis se formaram rapidamente, porque o enclausuramento, esse processo de soterrar, tem que ter sido rápido. Agora, fósseis, na maioria, contam como um ser vivo morreu e não como ele viveu. É importante nós sabermos qual a história registrada no fóssil. Nós temos muitas propostas erradas por aí. Vamos voltar lá no nosso peixinho. Aqui é o nosso peixinho. As pessoas dizem o seguinte, um fóssil de peixe aconteceu assim, o peixinho estava nadando, de repente ele, morreu, foi lá para o fundo do lago, o fundo do rio, daí os sedimentos foram cobrindo e, com a pressão, tudo mais, fez com que o peixinho virasse um fóssil. Essa é uma história triste. Não sei, assim, me faz até chorar. Por quê? Porque peixe, quando morre, ele boia, meus amigos. O peixe boia e é arrastado pela correnteza, ele não vai para o fundo do lago. Depois, quando entram os processos de decomposição orgânica, daí sim ele vai, mas ele já vai todo detonado lá para o fundo do lago. Tem um outro negócio que é interessante, pega um peixinho, coloca no fundo de um rio. Vocês já conhecem, sabe quanto de deposição, mais ou menos, de sedimentos se forma no fundo de um rio por ano? Sabe quanto que precisaria ter aqui em cima para esse negócio ficar selado, pressionado e tudo mais para virar um fóssil? Sabe quantas toneladas de terra precisaria ter em cima dele? Vocês vão perceber que aquilo que estão contando para você sobre os fósseis não bate. O dinossauro caiu, ficou lá na beirada do lago, daí ele foi sendo soterrado gradativamente e virou um fóssil. De que jeito? Você precisa de toneladas de terra em cima do bicho lá para ele poder virar um fóssil, senão ele decompõe. Enterre uma pessoa, quer dizer, melhor, enterra um gato, vai. Senão você vai pensar no seu marido ou sua mulher, ele não quer ser culpado de nada por aqui, mas pega um gato, pega um cachorro aí. Pega esse animal, melhor ainda, vamos pegar o peixe. Vai lá no supermercado, compre um peixe, leve um peixe para sua casa, cave um buraco de mais ou menos um metro, vamos ser bem generosos aí, 1 metro, coloca o peixe lá embaixo, tá? E coloca a terra em cima. Daqui uma semana, tira o peixe e faz um peixe assado. Esse peixe que está lá embaixo. Uma semana depois você já vai ver o estrago da coisa. Porque o processo de deterioração é rápido. Então, para você ter uma preservação muito boa, como nós temos dos fósseis, isso significa que algo anormal aconteceu. Processos normais fariam o quê? Com que o animal ou a planta viesse a se decompor. Terceiro que eu gostaria de rever com vocês, alguns conceitos, é que esse negócio de uma suposta evolução, ela é baseada em interpretação subjetiva. Na revista National Geographic Brasil,
no mês de novembro de 2004, na página 67, o Dr. Philip Gingrich diz que era evidente que as baleias teriam evoluído dos antílopes. Eu coloquei ali só para ninguém ter dúvida, viu o jeitão dos dois assim, é fácil você ver uma suposta evolução. Você fala assim, mas como que o pessoal chegou a essa ideia? Eu imagino que foi estudando o branco dos olhos, mas deve ter tido algum fator mais. Agora eu estou zoando. Não, é que eles perceberam, o texto da revista diz assim, olha, de repente era evidente que ele próprio se enganara e que de fato havia estreita relação entre as baleias e os antílopes. Esse é o modo que se supõe mais adequado para o avanço da ciência. As ideias surgem e desaparecem, sobrevivendo apenas as mais adaptadas. É uma pena que eles não contam aquelas que eles acreditavam e que agora não são mais adaptadas. Então nós precisamos entender que existem mudanças acontecendo. Nós precisamos saber quais são essas mudanças. Mas algo que me fascina a respeito disso, que por que a interpretação é subjetiva? Porque ela está baseada em evidência imaginária. Esse pedaço que eu peguei dessa revista faz parte de uma parte do artigo que diz que evolução pode ser observada hoje. Os processos evolutivos podem ser observados. Como que alguém ousaria dizer que isso daí é teoria, se é observável? Então vejamos quais são as evidências. No artigo, o Dr. Philip Gingrich diz que ele havia encontrado os resíduos de um fóssil, aquilo que vocês estão vendo lá em cima, só os ossinhos em cinza, são fragmentos. Tá? O resto é o que se supunha ser o resto da cabeça do animal. Então vocês estão vendo ali pequenos fragmentos, cinza, o resto não tem. Baseados nesses fragmentos de ossos, ele desenhou o que está ali embaixo. Esse animal ficou conhecido como Paxetus. Aqui estão as publicações científicas do Dr. Philip Gingrich. Fascinante. Ele diz, esse é o animal que era descendente dos antílopes e estava a caminho de se tornar uma baleia. Interessante. Baseado naqueles ossinhos lá. Alguns dentes, um pedaço da mandíbula e uma parte do crânio. Bom, ficou aí, fez maior sucesso a coisa. Você fala assim, mas por que você está dizendo isso? Porque em 2001 já tinham encontrado o resto. Olha o animal que tem esses ossos. É um tapir. Continua vivo até hoje. Olha a diferença entre o animal, que está aqui à sua direita, e o desenho feito que a revista National Geographic Brasil, de 2004, diz que a evolução pode ser vista hoje, ocorrendo diante dos nossos olhos. Só se for em desenho animado do tio Patinhas. Porque na área da ciência isso não está ocorrendo. Então é importante nós notarmos aonde nós estamos. Existem evidências que são mencionadas, mas são evidências imaginárias. Não são evidências. O pessoal diz que temos evidências, mas não existem. Outra que é muito interessante é o problema que nós temos tido com falsificações e fraudes. O pessoal está ficando cada vez melhor em trabalhar com processos físico-químicos para produzir fóssil que parece que é, mas não é. Nós temos, por exemplo, vários fósseis do Archaeopteryx, e a maior parte deles não tem nenhum problema, mas tem um, que é o que está no Museu Britânico. Esse do Museu Britânico tem um pedacinho nele, esse é o único fóssil diferente dos demais Archaeopteryx, por isso que o pessoal tem questionado se esse daí seria um Archaeopteryx ou não. Não parece Archaeopteryx. Mas foi encontrado esse animal que praticamente não tem pena nenhuma, mas tinha uma pequena pena perto da estrutura do animal fossilizado, dos ossos. E foi feito um estudo e foi comprovado que essa região onde se encontra essa pena fossilizada, ou seja, a marca da pena, foi uma fraude. O material que está ali não é o mesmo material da rocha. Então isso aí cria problemas para as pessoas, cria problemas para a gente. Por quê? Primeiro, que agora, além de questionar o fóssil, a gente tem que questionar se o fóssil é verdadeiro ou não. Isso está acontecendo demais hoje em dia. Um outro conceito que nós temos, que acontece muito, é o que nós chamamos de redirecionamento. O que significa isso? Aqui tem um fóssil que nós encontramos, e esse fóssil aqui, olha que interessante o dedinho dele, é retratável. Você aperta, o dedinho sai, e aperta, o dedinho entra. Mas o que seria isso? Isso aqui é uma espécie em transição. Não, o que é isso?
Então, quando nós estudamos, a maior parte dos fósseis, eles não são, a maior parte não, os fósseis, pelo menos que foram apresentados até o presente momento, eles têm todas as características de um animal completo, complexo, dentro de uma diversidade possível. Ah, mas isso aqui tem uma pata que não é igual à pata dos répteis. Espera aí, de qual réptil você está falando? Ah, desse daqui. Ah, mas é parecido com aquele outro lá. Ah, então esse aqui evoluiu naquele. Você quer? Espera aí. Não. Pata. Pode ter pata maior, pata menor. Os dedos um pouquinho mais perto, um pouquinho mais distantes. Isso daí é só variação. Isso daí não é evolução. Então esse problema de redirecionamento é um problema muito sério. O outro que nós temos que é um problema sério também é justamente na área de fósseis vivos. A maior parte do registro fóssil a maior parte é de plantas e animais que estão vivos ainda hoje. É impressionante, você sai procurando por aí, veja só, você encontra o fóssil, encontra a planta ou o animal vivo, circulando por aí. Obviamente a planta não vai estar circulando por aí. Um exemplo que eu gostaria de dar é o de Selacanthus. Selacanthus, segundo os evolucionistas, teria sido um peixe que viveu há 350 milhões de anos atrás, teria sido extinto antes dos dinossauros, ou seja, há 70 milhões de anos atrás ele teria desaparecido. E o que teria acontecido com ele? Esse peixe seria o elo de ligação entre peixes e anfíbios. Por quê? Porque esse peixe tinha nadadeiras ósseas, ou seja, as nadadeiras dele eram de ossos, com ossos. Ele tinha uma área aqui perto da cabeça, que eles diziam que aquilo era um protopulmão, ou seja, era um animal, ou seja, entre peixe e anfíbio, era um organismo que estava evoluindo. Bom, tudo isso foi muito interessante. Em 1938 pescaram o primeiro Selacanthus vivo, em 1952 pescaram outro Selacanthus vivo, em 1987 filmaram um cardume de Selacanthus no fundo dos oceanos, em 1995 já tinham 2 grupos de Selacanthus, famílias de Selacanthus distintas, uma vivendo próximo da África do Sul, entre o Oceano Atlântico e o Índico, e o Índico, e outra lá perto da Indonésia, lá no Oceano Pacífico. Em 2005, você já podia entrar na internet e fazer uma doação para a Sociedade Protetora dos Selacanthus. O Selacanthus continua tão Selacanthus quanto ele sempre foi. Mas se você pegar livros de 50 anos atrás, você vai ler lá o Selacanthus, elo de transição. Hoje ninguém aceita mais isso. Um outro exemplo que nós temos é o do tuatara. Segundo os evolucionistas, um animal que viveu há 225 milhões de anos atrás teria desaparecido há uns 135 milhões de anos atrás. Desapareceu nada, ele ainda está vivo lá na Nova Zelândia, correndo para lá e para cá sem nenhum problema. Igualzinho o tuatara do registro fóssil. Algumas descobertas recentes, no ano de 2005, descobriram um novo tipo de roedor lá no Laos, lá na Ásia. Saiu a publicação científica falando a respeito desse animal. O animal foi chamado de Kanuo, é o nome que ele recebe lá na região. E fizeram um estudo sobre esse animal e chegaram à conclusão, não tem nada parecido com ele, isso aqui é uma nova espécie. Um ano depois, 2006, uma paleontóloga, a doutora Mary Dawson, disse o seguinte: esse animal aqui nós já conhecemos o registro fóssil. Achamos outro fóssil vivo. Só para você ter uma ideia, do Dr. Joaquim Schwen, ele tem uma coleção de mais de 600 fósseis vivos, mais de 600. E ele disse o seguinte numa entrevista: livros, textos evolucionistas geralmente apresentam 6 a 12 exemplos de fósseis vivos. Daí a impressão de que eles são uma exceção rara, ou são raras exceções, mas não são. Então, quando nós pensamos nessa questão dos fósseis, nós temos que entender que existe muita coisa aí que é interpretativa, ou interpretação, e a maior delas, a principal delas, eu gostaria de mencionar rapidamente a questão do próprio ser humano. Aqui estamos nós, segundo a visão evolucionista. No princípio era o dente evoluiu numa mandíbula, daí para frente chegamos até a ser aquilo que nós somos. Ou seja, qual seria a origem do ser humano? Segundo os evolucionistas, seres humanos, chimpanzés, gorilas, orangotangos, viemos de um ancestral comum. Nós não viemos do macaco, nós teríamos vindo de um ancestral comum. Como que nós sabemos disso? Bom, o pessoal encontra crânios e eles vão comparando um crânio com um crânio, ou se tem mais partes do esqueleto, comparam mais partes do esqueleto. Então é feito um processo comparativo um com o outro. E como é que você sabe que um é descendente do outro? Deixa eu me dar um exemplo
que é o homem de Tomai, que foi encontrado em 2001. Olha que interessante, isso daí saiu na revista Nature, desculpe. Lá na parte de baixo diz o seguinte: não há DNA antigo ou algo parecido. Em geral, o parentesco entre hominídeos, olha que palavra interessante, é sugerido pela maneira como os caninos eram usados, os dentes caninos, e pela análise de algumas características mais sutis encontradas na face ou na base do crânio. Ou seja, isso daí é uma sugestão, é sugerido. Então, como que funciona essa sugestão? Vamos pegar alguns exemplos de sugestões. Se você voltar ao passado um pouco, você vai encontrar alguns livros por aí que tinham esse desenho do chamado Homem de Nebraska. Haviam encontrado um único dente e, baseado nesse único dente, chegaram à conclusão que esse dente era do antepassado de um ser humano, ou seja, de um hominídeo. Mas o resultado da pesquisa mostrou que o dente era de um porco extinto. Já imaginou você sair aí na rua agora, encontrar um dente e você desenhar quem perdeu o dente, a mulher de quem perdeu o dente, onde ele morava, todas essas coisas, baseados num dente? É impressionante. Você pegar, por exemplo, o homem de Piltdown, o homem de Java, o homem de Pequim, tem uma lista deles, todos eles fraudes. O Ramapithecus, família dos orangotangos. O próprio Australopithecus afarensis, nossa querida Lucy, provavelmente foi um macaco extinto. Como que a gente sabe disso? Olha as publicações científicas. O da Lucy, por exemplo, saiu no American Journal of Physical Anthropology. Saiu lá em 1983. Agora, algumas outras curiosidades a respeito dessa suposta evolução do homem moderno, que é muito interessante. No ano de 2004, ou seja, 4 anos atrás, quase, 3 anos e meio para ser mais preciso, a revista Nature trouxe um pequeno parágrafo, ou seja, uma pequena reportagem sobre o Dr. Reinier von Sitten. O Dr. von Sitten, ele confessou que ele havia fabricado dados e plagiado o trabalho de colaboradores. Por exemplo, o crânio de Paderborn, que é um dos crânios mais famosos relacionados com a existência dos neandertais no norte europeu, que segundo ele era um crânio de 27.400 anos, foi redatado pelo pessoal da Universidade de Oxford, tanto é que quando eles cortaram o crânio para fazer a datação, era que abriram o crânio e cheirava mal. Agora, um crânio de 27 mil anos cheirando mal? Daí começaram a fazer uma pequena pressão e o Dr. von Sitten, ele confessou que ele pegou esse crânio, que era o crânio padrão, modelo, para você saber que os outros crânios eram de neandertais ou não. Ou seja, o crânio padrão, ele pegou da tumba de um homem que morreu no ano de 1750. Fascinante. Há 250 anos atrás, então, os neandertais estavam andando aqui no nosso planeta. 250 anos atrás. Agora, o que eu acho interessante a respeito disso é o seguinte, que o que foi o Dr. Chris Stringer, que é um dos especialistas em Idade da Pedra, ele disse o seguinte nessa reportagem: o que foi considerado a maior peça de evidência demonstrando que neandertais viveram no norte europeu, acabou de desabar. Nós teremos que reescrever a pré-história. Essa publicação da revista Nature. Sabe o que eu acho interessante? Não é fascinante você saber que aquilo que você está estudando para entrar na universidade não é mais verdade? E aquilo que você está ralando para tirar nota, para poder sair da universidade também não é mais verdade? A história já mudou. Por quê? Porque ela estava baseada naquilo que homens falaram e que eles haviam mentido a respeito. Só mais um exemplo que eu queria dar a respeito dos fósseis, daí eu vou tratar da datação, mas as pessoas chegam para mim e falam assim, não, peraí, mas existem esses hominídeos, nós temos esses fósseis aí, esses crânios estranhos. Por exemplo, aqui você tem um deles que é muito interessante, que é o do Homo habilis. O Homo habilis, segundo os evolucionistas, teria vivido há 1.900.000 anos atrás ou há 1.800.000 anos atrás. Seria uma mistura seria o que estaria entre seres humanos e praticamente lá os chimpanzés, gorilas e orangotangos. Então, esse aí é o fóssil OH24. Ao estudar esse fóssil, os cientistas chegaram à seguinte conclusão desse chamado Homo habilis antepassado nosso. Ele teria uma caixa, ou seja, teria uma caixa craniana pequena, um cérebro pequeno, teriam características faciais muito rudimentares, ele teria uma habilidade limitada de comunicação, uma habilidade limitada de manuseio, ele produziria ferramentas rudimentares,
A alimentação dele também seria limitada. Ele teria uma agilidade muito grande nas savanas africanas, porque é onde foi encontrado o fóssil, e a sua postura ereta. E daí quando nós encontramos assim, porque é um fóssil, foi encontrado, vocês viram um fóssil, esse é o fóssil. Então nós não temos dúvida a respeito do fóssil. A questão é a interpretação. Esse fóssil seria de um antepassado do ser humano ou não? E as pessoas chegam e falam assim, e os criacionistas, o que têm a dizer a respeito disso? Bom, nós os criacionistas temos uma proposta muito interessante. Em vez de fazermos desenhos, nós tiramos fotografia, porque é melhor. A gente fotografa. Ou seja, essas foram fotografias tiradas de um ser humano que tem uma doença chamada microcefalia. Okay? Características faciais rudimentares, caixa craniana pequena, um cérebro pequeno, habilidade limitada de comunicação, habilidade limitada de manuseio, produção de ferramentas rudimentares, alimentação limitada, agilidade nas matas brasileiras, a origem dele, porque ele é brasileiro, tem SIC, RG e recebe a aposentadoria do governo. Postura ereta. Fascinante. O irmão dele já é falecido, e o irmão dele não tinha microcefalia. Era como eu e você. Que tal um Homo habilis passeando em pleno ano de 2005? E não é de cera. De verdade. Vai no museu, ou entre na internet, procure ver os desenhos, ou os modelos tridimensionais feitos com massinha e tudo mais, dos chamados antepassados dos seres humanos, e compara com ele. Pergunta. Antepassado do ser humano ou ser humano com deficiência física? Então é muito interessante quando nós trabalhamos essas questões. Muito interessante. Agora, o que nos é passado é que o ser humano evoluiu. Então nós crescemos acreditando nisso e nós paramos de questionar. Aqueles que estavam aqui na minha primeira palestra, o que eu disse, ciência, quando ela é ensinada de forma dogmática, ela deixa de ser ciência e passa a ser religião. A característica principal da ciência ela deve ser sempre questionável. Sempre. Nós temos que ter essa habilidade, capacidade de questionar. Um professor que ensina qualquer disciplina, sem que seus alunos possam questioná-lo a respeito do material que está sendo ensinado, ele não está ensinando ciência, independente do quanto ele creia que seja a ciência que ele está ensinando. Isso é dogmatismo. Eu já vi muitos professores por aí, chegando em escolas, perguntando se existe algum indivíduo que necessita de uma quantidade um pouco maior de neurônios, para não usar a palavra ignorante ou burro, para que ainda acredita que Deus tenha criado todas as coisas. Isso não é pergunta de aula de geografia, de história, de biologia, seja lá o que for. Pode falar para o professor, aula. A gente quer aula. Não estou aqui para discutir religião com o senhor. O senhor estava dando aula de biologia, ensina biologia. Pois bem, só um pouquinho a respeito dos fósseis. O que nós temos encontrado? Um resumo no registro fóssil. Vida sempre existiu como nós a conhecemos, apenas com pequenas variações. Nada diferente daquilo que nós temos hoje no planeta Terra. Você fala, mas lá no registro fóssil tem os dinossauros, tem essas coisas aí. Nós não encontramos dinossauros hoje. Hoje à noite nós vamos tratar deles. Então vamos por etapa. Segunda parte que eu gostaria agora de tratar com vocês, quero encerrar nesses próximos 20 minutos, é a questão dos métodos de datação. Dentro dos métodos de datação, o que os criacionistas têm trabalhado é uma proposta simples e básica, diz o seguinte, que os métodos de datação, eles estão baseados em pressuposições, o quê? Questionáveis, em escalas parciais. São. E idades medidas são relativas e não absolutas. O pessoal fala que tem uma idade absoluta. O que significa isso? Outra, datação com carbono 14 aponta para a formação do registro fóssil recente e simultaneamente. E uma que é muito interessante é que a coluna geológica é melhor interpretada como sendo um sistema classificatório e não cronológico. Então vejamos um pouquinho. Vocês se lembram que eu mencionei agora de pouco que uma das pressuposições da teoria da evolução é que a Terra como planeta passou praticamente por minúsculas mudanças durante a existência dela.
É por isso que vida pôde florescer como ela floresceu. Porque se você tem catastrofismos acontecendo nesse planeta, grandes catástrofes ou mesmo pequenas catástrofes, vida iria cessar de existir. Porque quando acontece uma catástrofe é muito rápido, não dá tempo da vida pegar e se adaptar. É o que nós estamos vendo nesse século. Olha a quantidade de espécies, nesse século e século passado, a quantidade de espécies em extinção. Por que elas não estão se adaptando? E por que outras se adaptaram em 100 anos? Nós temos encontrado espécies que em 100 anos elas se adaptaram e outras espécies que em 100 anos entraram em extinção. Por quê? Mudança só do meio ambiente? Também. Principalmente mudanças do meio ambiente. Então é importante notarmos que as duas propostas básicas que os evolucionistas tomam, tanto para a datação quanto para a evolução da vida, que seria permanência de fenômenos, a primeira, constância das condições, as duas são falsas, nós sabemos disso. Nós olhamos isso, nós estudamos isso na geologia, estudamos isso na arqueologia, estudamos isso na paleontologia, nós sabemos que essas duas propostas são falsas, mas são a base do raciocínio naturalista evolucionista para mostrar os processos de evolução da vida, tanto na área da biologia, com suas pequenas variações, quanto na área da paleontologia, que também devemos ter nessas pequenas variações. Só por curiosidade, existem vários métodos de datação, então vamos trabalhar um pouquinho em cima deles. Quando nós pegamos alguma coisa para datar, você, por exemplo, encontra uma rocha, infelizmente na rocha não vem escrito aqui na parte de trás o seguinte, olha que fascinante, esta rocha foi criada há 2 milhões de anos atrás. Não vem com uma etiqueta aqui atrás dizendo qual a idade da rocha. Então nós temos que encontrar um método. Os métodos atualmente que são utilizados são métodos que medem quantidade de elementos químicos radioativos. São isótopos de elementos químicos que eles se desintegram com o passar do tempo. Eles se transformam numa outra substância. Alguns métodos, vocês estão vendo ali, samário, neodímio, rênio, ósmio, rubídio, estrôncio, potássio, argônio, lutécio, hafnio, vários deles aí, chumbo, urânio, urânio, chumbo. Todos esses métodos têm uma característica muito interessante. Você mede proporções. Por exemplo, se você encontra uma rocha e você encontra essas proporções de urânio e chumbo, essas proporções equivaleriam a 100 milhões de anos geológicos. Se as proporções mudam, se tem um pouquinho mais de chumbo, um pouco menos de urânio, daí já seria mais tempo. Por quê? À medida que o tempo vai passando, o urânio vai se desintegrando e formando chumbo. Então, chumbo é o resultado da desintegração do urânio. Então, quanto mais chumbo tiver, mais tempo teria passado. Então, você vai medindo essas proporções de urânio e chumbo numa rocha, até chegar a um ponto que você fala, essa aqui é a idade da rocha. Bom, isso é um negócio muito interessante. Deixa eu dar uma ilustração para vocês. Qual a idade da Terra? Resposta, ninguém sabe. Você fala, não, mas já foi provado que a Terra tem 4,5, 4,6 bilhões de anos. O que nós sabemos é o seguinte, encontraram uma rocha tipo guinês, ela é muito similar, parecido com granito. Encontraram nessa rocha uma quantidade de rubídio e estrôncio. Foi feita a medida da proporção dos dois, usando esses valores, chegou-se à conclusão de que essa rocha teria aparecido há 3 bilhões 750 milhões de anos atrás. Mas como que seria isso possível? Bom, lembra que a datação é questionável, mas vamos supor que fosse verdadeira. Então está faltando ainda mais uns 800 milhões de anos. Daí tem uma outra teoria, essa teoria diz o seguinte, que a Terra ela é resultante de um processo de colapso de um pouco de material do Sol, devido a uma estrela que deve ter passado aqui por perto, arrancou pedaços do Sol, esses pedaços começaram a literalmente a solidificar num processo de esfriamento com o passar do tempo, e isso teria demorado cerca de 800 milhões de anos. Bom, isso daqui, teórico, medimos e questionável. Isso é teórico, não foi medido e é questionável. Somando os dois, você tem a idade do planeta. Agora, como é que você pode pegar algo que foi medido, é questionável, pegar algo que não foi medido e é questionável e afirmar que o planeta tenha 4,5 bilhões de anos? Isso não faz sentido, não cientificamente. Mas, como a teoria da evolução precisa de bilhões de anos, então estão aí os bilhões de anos. Nós pegamos alguns testes e fizemos algo muito interessante. Pegue a mesma rocha e faça
testes diferentes para ver se a idade da rocha é a mesma. Aí tem uma rocha tipo basalto, foi retirado lá daquela região específica do cânion do Rio Colorado. Usando o método urânio-chumbo, essa rocha deu uma idade de 2 bilhões e 600 milhões de anos. Usando o método rubídio-estrôncio, essa rocha já deu uma idade de aproximadamente 1 bilhão 270 milhões de anos a 1 bilhão 390 milhões de anos. E usando o método potássio-argônio, a rocha deu uma idade de 10 mil a 117 milhões de anos. Pergunta, qual a idade da rocha? Qualquer coisa entre 10 mil e 2 bilhões e 600 milhões de anos, você está correto. Eu não tenho bem certeza, mas acho que o governo nosso usa método de datação para fazer algumas pesquisas deles de coisas que eles precisam, porque é tão grande o negócio que você fala, como é que pode isso? Olha uma outra questão muito curiosa. Lá no Havaí tem o vulcão Kilauea. Kilauea tem sido um vulcão muito estudado, ele é ativo, permanece ativo, então a gente estuda com uma certa frequência. Por exemplo, se você pegar a lava do vulcão, que está solidificada a mais ou menos 550 metros abaixo do nível do mar, a datação usando potássio-argônio te dá uma idade de 220 mil anos. Se você pegar a lava que está solidificada a 1.400 metros de profundidade, a idade dessa lava já é de 6 milhões e 300 mil anos. Se você pegar a lava a 2.600 metros de profundidade, a idade dessa lava já é de 43 milhões de anos. Ou seja, 43 milhões de anos atrás o Kilauea estava expelindo lava dele. Um negócio que nós sabemos que o vulcão Kilauea surgiu há 1000 anos atrás. Isso é um registro histórico. Então, se eu depender da data que me foi dada pelo método de datação, eu literalmente teria chegado à conclusão que esse vulcão tem uns 43 milhões de anos, quando na verdade ele tem apenas 1000 anos. Quando nós estudamos as datações feitas também, a confusão é generalizada. Você se lembra aquela ideia de que, segundo a teoria da evolução, as aves teriam evoluído dos répteis? Muito bom isso daí. O único problema é que você pega um fóssil de uma ave, no caso Caudipteryx, foi uma ave assim com as penas já perfeitamente desenhadas, iguaizinhas às que nós temos das aves de hoje, perfeita. É uma ave considerada moderna, dentro de todas as características que ela possui. Foi datado esse fóssil como tendo 125 milhões de anos. Bom, segundo os evolucionistas, os dinossauros estavam aqui há 200 milhões de anos, as aves há 125 milhões de anos, então as aves teriam evoluído dos dinossauros. O problema é que nós já encontramos fósseis de aves com asas e penas exatamente iguais às aves de hoje, e o fóssil foi datado como tendo 220 milhões de anos, pelo menos. Ou seja, aqui você tem os dinossauros com 200 milhões de anos, antes dos dinossauros você já tem ave com pena exatamente igual, ou iguais às penas das aves de hoje. Pergunta, vieram antes ou depois? Pela evidência, se você pegar só os métodos de datação, você não sabe. Então dizer que as aves vieram dos dinossauros, não existe evidência para isso. Nós temos fósseis de aves com penas exatamente iguais às penas de hoje, que antecedem, segundo a datação, o aparecimento dos dinossauros. Agora, eu fico impressionado porque já surgiram outras teorias agora, né? Disseram que as aves evoluíram dos peixes e que, no fundo, as pequenas escamas dos peixes se tornaram em penas. Dá pena uma teoria dessa. Se você puder estudar a codificação genética de uma escama e estudar a codificação genética de uma pena, seria mais ou menos como você ligar o seu computador e colocar um copo d'água em cima dele, porque no seu computador não vou fazer isso com o meu não, tá? Mas a única coisa assim, imagina que o seu computador só tenha Microsoft Windows rodando e Microsoft Word. E você precisa desesperadamente de um programa chamado Adobe Photoshop. Então o que você faz? Liga o seu computador, coloca um copo d'água em cima, ora, reza, faça o que você quiser, para que aquele programa Word se transforme num Adobe Photoshop. Você vai falar, nossa, vai ter que mudar toda a codificação. É verdade, mas tudo é possível ao que crê. Isso serve na ciência, como também na religião. Existem outros métodos de datação. Não vou tratar deles, vou apenas mencionar que são os métodos que nós chamamos incrementais. Tem datação por Varvitos,
Nós encontramos geralmente camadas muito fininhas, tá, de rochas, camadas assim, de mais ou menos 1 milímetro, que se estendem por centenas de metros. Isso aí geralmente são camadas quando formadas no fundo de lagos. Nós temos datação pelo magnetismo terrestre, temos datação também pela dendrocronologia, que são os anéis de árvores, aminoácidos, ressonância de espinho eletrônico, datação por termoluminescência, ou seja, tem uma quantidade muito grande dessas datações aí. Mas deixe-me tratar de uma delas apenas para terminarmos. Gostaria de tratar do carbono 14, porque esse é um dos mais mencionados. Então, o carbono 14 é um método muito interessante também o fato de que os evolucionistas estão querendo agora descartar o método de carbono 14. Ou seja, vão poder ler por aí, pode procurar que tem gente dizendo que o método de carbono 14 não é mais um método confiável, não é um método válido e blá, 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 blá. Vejamos então como ele funciona. Ele foi descoberto, ou foi praticamente desenvolvido por William Lieb, mais ou menos nos anos 1955. Ele está baseado no carbono 14, é um dos isótopos de carbono. Então aí você tem a formação do carbono 14 a partir do nitrogênio e tem também a decomposição, ou seja, o decaimento do carbono em nitrogênio de novo. O que faz com que a gente tenha condição de calcular esse negócio é o que nós chamamos de meia-vida. Por exemplo, imagina que eu pegasse 800 gramas de carbono 14 e colocasse dentro de um recipiente. Se eu esperar 5.730 anos, lá dentro vai ficar apenas metade dessa quantidade inicial de carbono 14. O resto teria se transformado em nitrogênio. Se eu esperar mais 5.730 anos, a outra metade iria se desintegrar também, ou seja, agora eu teria apenas 200 gramas de carbono 14. Se esperar mais 5.730 anos, apenas agora eu teria 100 gramas da quantidade original de carbono 14. Okay? Então essa é a ideia, esse é o conceito que nós chamamos de meia-vida. Meia-vida de um elemento químico. Então o que acontece? Na nossa atmosfera tem nitrogênio. Radiação do Sol penetra na atmosfera, passa pelo campo magnético da Terra, bate na molécula de nitrogênio, quebra a molécula de N2, um dos nitrogênios é bombardeado e ele se transforma no carbono 14. Agora o carbono 14 na nossa atmosfera está flutuando por ali, vem um átomo de oxigênio, outro átomo de oxigênio, e você agora tem a molécula de CO2. Tem essa molécula aqui. Esse CO2, ele pode ser absorvido por uma planta, passando agora o carbono, fazia parte da planta por meio do processo de fotossíntese, ou o animal, ao respirar, quando ele respira pela garganta, ou quando ele bebe água, lá vai carbono 14 junto, vai lá para o estômago do animal. Então o animal, à medida que ele está vivo, ele tem carbono 14 entrando nele. Quando o animal morre, daí não tem mais carbono 14 entrando. Se eu souber quanto de carbono 14 tinha quando o animal morreu, e souber quanto de carbono 14 tem ainda hoje, eu teria uma ideia de quanto tempo teria se passado entre a morte do animal e hoje. Então esse é o método de carbono 14. Os outros métodos funcionam praticamente iguais. Deixa-me dar um exemplo. Se eu pegar, por exemplo, um pedaço de madeira fossilizada numa erupção vulcânica, qual seria a idade? Ou seja, quanto tempo atrás essa erupção vulcânica teria ocorrido? Então o que eu faço? Eu pego esse pedaço de madeira, levo lá para o meu laboratório e faço um teste. Eu meço a quantidade de desintegrações de átomos de carbono 14 por grama por minuto. Okay? Por grama de carbono. Então eu chego à conclusão, meço ali assim, deu 7 desintegrações, por exemplo. Daí eu pergunto, qual a quantidade, ou seja, qual o dado atual da desintegração de carbono? O dado atual é 15,3. Então tá bom. Então, o que eu faço? Eu pego tudo isso aí, coloco nas equações, como vocês estão vendo, pego a minha calculadora, faço todos os cálculos direitinho, chego à conclusão de que essa erupção vulcânica teria ocorrido há 6.467 anos atrás. Ótimo. Mais ou menos 4.500 anos antes de Cristo. Alguma coisa estranha nesse cálculo? Então, deixe-me mostrar o que é estranho. Pergunta, quanto de carbono 14 tinha quando o animal morreu? Ninguém sabe. Eles usaram o dado de hoje, eles estão assumindo que durante esses 6.000 anos, praticamente, nada mudou. A quantidade de carbono 14 na nossa atmosfera continua exatamente igual. O que aconteceria se, por exemplo, a quantidade de carbono 14 fosse só de 20% a menos do que o índice de hoje? Daí, a data que nós temos, em vez de você ter essa data de 6.500 anos atrás, teria aproximadamente
4.500 anos atrás, 4.600 anos atrás. Ou seja, a diferença é de quase 2.000 anos. E à medida que você vai voltando mais no passado, a diferença fica cada vez maior. O problema é que nós não sabemos quanto daquele elemento havia quando a rocha foi formada, quando o fóssil foi formado. Como trabalhar essa questão? Bom, tem várias possibilidades. Por quê? O nosso problema é justamente de achar o valor, uma escala que seja confiável. Por exemplo, qual seria essa temperatura indicada? Temos 3 escalas. A temperatura seria de 298 graus, a outra de 77 graus e a outra de 25 graus. Digamos que nós estejamos tratando da temperatura aqui dentro. Qual das 3 representaria a temperatura aqui de dentro agora? Muito bem, a resposta, as 3. Você fala, não, mas aqui dentro não está 298 graus. Bom, depende da escala. Kelvin, Fahrenheit ou Celsius. As 3 são iguais. É a mesma temperatura. Mas são escalas diferentes que dão valores diferentes. Nosso problema, então, é como que nós poderíamos trabalhar essa questão. Primeiro, vamos analisar um fato específico. Será que as condições permaneceram constantes o tempo todo? Ou seja, as condições iniciais, a quantidade de carbono 14, quando o fóssil foi formado, seria igual a de hoje? Segundo, essa taxa de desintegração é constante? Terceira, o sistema é aberto ou fechado? Ou seja, teve contaminação ou não? Então, só para ilustração, eu vou trabalhar apenas na primeira. A segunda nós sabemos que é constante, a terceira nós sabemos que é possível haver contaminação. Mas deixe-me falar um pouquinho da primeira. Atividade vulcânica altera a quantidade de carbono 14 na atmosfera. Nós sabemos disso. Ponto final. Revolução industrial. Os índices de carbono 14 na nossa atmosfera hoje são totalmente diferentes daquilo que eles eram há 200 anos atrás. Revolução industrial mudou totalmente. Atividade atômica no nosso planeta, nesse século, já fez tudo o que tinha para fazer para estragar as proporções. Sabemos que isso mudou, mas a pior de todas não é nenhuma dessas, porque isso aí é só desse século. A pior de todas está relacionada com o campo magnético da Terra. Porque a radiação que vem do Sol, para passar e atingir a nossa atmosfera, primeiro precisa passar pelo campo magnético. Ela atravessa o campo magnético, daí atinge no caso, os nossos elementos químicos da atmosfera, no caso, o nitrogênio, para ser mais específico, com carbono 14. Então, o que acontece? Se o campo magnético da Terra for muito intenso, essa radiação não vai entrar. Se ele não existir, passa direto. Um campo magnético muito intenso iria produzir pouco carbono 14. Um campo magnético muito fraco produziria mais carbono 14. Um campo magnético inexistente produziria toneladas de carbono 14. Pergunta: o campo magnético da Terra, a sua intensidade, é constante ou não? A resposta é não. O campo magnético da Terra tem uma meia-vida de aproximadamente 1.465 anos. Ou seja, ele perde metade da sua intensidade a cada 1.500 anos atrás. Se você voltar a 1.500 anos atrás, ele seria pelo menos o dobro de forte, de intenso daquilo que ele é hoje. O que isso significa? Que há 1.500 anos atrás, a quantidade de carbono 14 produzida na nossa atmosfera seria quase que a metade daquilo que a gente tem hoje. Daí a coisa começa a ficar meio interessante. Por quê? Se a quantidade de carbono 14 não é constante, então o que a gente faz com isso? Você tem que fazer algumas curvas para ajustar. Para daí você ter uma idade que seja uma idade real. O problema é que essas curvas de calibragem geralmente não são feitas. Vamos pegar um outro negócio aqui que eu acho que a gente vai resolver o problema então. As pessoas falam, mas então não tem como. Se você depende de uma curva de calibragem, falo, vamos fazer o seguinte, vamos deixar tudo isso de lado. Deixa eu pegar um processo que é mais simples. Só por curiosidade. Vamos ver a quantidade de carbono 14 que existe na nossa atmosfera. Hoje, para cada 1 trilhão de átomos de carbono, 1 é carbono 14. Então é uma parte por trilhão aproximadamente. Tá? A meia-vida do carbono 14 é muito pequena, 5.730 anos. O que isso significa? Que
dado esses valores, assumindo que a nossa atmosfera fosse constante, assumindo que o campo magnético da Terra fosse constante, que tudo isso fosse constante, qualquer coisa que tivesse mais do que 250 mil anos não teria mais nada de carbono 14 nele. Ótimo. Tem um outro negócio que é muito interessante. Quando nós medimos carbono 14, nós trabalhamos com o que nós chamamos de espectrometria de aceleração de massa. Então você mede proporções, carbono 14 e carbono 12. Os nossos espectrômetros, o melhor deles, tem uma capacidade de medir apenas 0,055 do percentual moderno de carbono de hoje. Só 0,055. Em outras palavras, se eu pegar uma rocha, está aqui a minha rocha, peguei lá a minha rocha, levo lá no meu espectrômetro, meço, essa rocha detecta, o espectrômetro detecta literalmente carbono 14. Então eu sei que tem pelo menos 0,055. Se tiver menos do que isso, o espectrômetro não vê. Mais do que isso, o espectrômetro consegue pegar. Agora, 0,055 significa o quê? Aproximadamente 62 mil anos. Agora a coisa fica mais interessante ainda. Por quê? Porque se você olhar um espectrômetro com aceleração de massa que consiga detectar carbono 14, ele pode detectar qualquer quantidade de carbono em rochas de até 62 mil anos. Acima de 62 mil anos, o espectrômetro não vai enxergar absolutamente nada de carbono 14. Vamos fazer uma prova. Isso aí já foi feito, só vou passar os resultados agora. Pegaram rochas do período pré-cambriano, rochas que foram datadas com mais de 600 milhões de anos. Bom, rocha com mais de 600 milhões de anos não é para ter nada de carbono 14 detectável. Sem dúvida. Se a datação está correta, 600 milhões de anos, não teria nada de carbono 14 detectável. Mas tem. E ele é detectável e ele é real. E não é contaminação. Essas rochas que foram datadas como tendo 600 milhões de anos, elas não podem ter mais do que 61 mil anos, no máximo. Pegaram fósseis do período fanerozoico, que iam de mais ou menos 40 milhões de anos atrás a 350 milhões de anos atrás. Todos esses fósseis foram datados por esses métodos específicos de datação sem nenhum problema. Colocamos nos espectrômetros de aceleração de massa procurando por carbono 14. Todos os fósseis tinham carbono 14. E a quantidade de carbono 14 é tão pequena, assim, a diferença de quantidade é tão pequena, que mostra que esses fósseis, eles não morreram ao longo da história, eles morreram e devem ter morrido em um único evento da história. As pessoas falam assim, mas como é que pode? Esses fósseis foram datados como tendo de 40 milhões a 350 milhões de anos atrás. Eles não poderiam ter mais do que 63 mil anos, ultrapassando o limite máximo dos espectrômetros. As pessoas falam, não. Teve contaminação isso aí só pode ser contaminação. Não é. Diamantes que foram encontrados em rochas do período pré-cambriano. Diamante não tem contaminação. O diamante mais antigo deu 58 mil anos. Como que um diamante que tem 58 mil anos poderia estar numa rocha que foi datada há 600 milhões de anos, sendo que a teoria diz que o diamante se formou primeiro e depois a rocha? Dá para entender por quê? Porque o carbono 14 é um método que está sendo considerado agora altamente questionável. Qual a pressuposição? Nenhuma. Agora nós paramos de usar pressuposições. Se tem carbono 14 detectável, a gente sabe que a idade não pode ser mais do que isso. Se não tem carbono 14, daí a história é outra. Mas se tem carbono 14 detectável, é essa. Só para concluir então. Como que fica essa questão da coluna geológica? Fica no papel. Você fala, mas fica no papel? Ela serve para quê? Todas essas cidades são altamente questionáveis. Primeiro, pela datação. Segundo, porque a coluna geológica não aparece completa em nenhum lugar do planeta. Aonde ela aparece, mais de 50% dos períodos estão faltando. E aonde você encontra só esses 50%, de 15% a 20% apenas da superfície do planeta, vai mostrar esse negócio, essa ordem que foi mostrada aqui. Apenas 1/3 estaria desse jeito. É tudo bagunçado.
Tem lugares que tem uma quantidade absurda faltando desses períodos geológicos. Só no Grand Canyon tem uma região lá que está faltando mais de 100 milhões de anos geológicos. Significa o quê? Que por 100 milhões de anos não choveu, não ventou, nada aconteceu. Agora, o pior de tudo é que, lembrem-se da ideia de um raciocínio ser lógico e não estar correto. Eu mencionei a respeito da estratigrafia. Estratigrafia seriam como que páginas assim de um livro. Vamos colocar assim de cima para baixo. Vão se formando aqui, forma uma camada, outra camada. Cada folha seria como uma camada. Essas camadas vão se formando até que de repente você tem a coluna geológica. Se isso for verdade, quanto tempo você acha que deveria ter demorado para formar todas essas camadas aqui? Milhões de anos. Vamos pegar alguns exemplos. Se eu encontrasse nessas camadas um tronco de árvore desse jeito que ultrapassa todas as camadas de uma vez só, você fala, isso é um absurdo. São os fósseis poliestratificados. Por exemplo, no fóssil da esquerda, esse tronco de árvore atravessa mais de 10 camadas da coluna geológica, o que equivaleria a 7 milhões de anos. Você consegue imaginar uma árvore, daqui a nossa árvore bonitinha, em pé. Por alguma razão, o solo onde essa árvore se encontra se transforma numa rocha. Agora, a árvore está numa rocha. Daí a chuva caiu, o vento soprou, mais sedimentos formam aqui em volta. Agora você tem uma outra camada. Demorou mais alguns milhões de anos, ou pelo menos centenas de milhões de anos, centenas de milhares de anos. Outra camada, daí vira rocha. Outra camada vai formando, vira rocha. Outra camada vai formando, vira rocha. Outra camada vai formando, vira rocha. Espera aí, essa árvore aqui já era para ter morrido há muito tempo atrás. A menos que seja a árvore da vida, uma delas. Que está viva, ficou viva durante 7 milhões de anos. O problema é que essa formação foi rápida. Nos laboratórios hoje nós mostramos de uma forma clara que essa formação dos sistemas de estratigrafia, eles se formam simultaneamente na horizontal e na vertical. Não é um processo cronológico, é um processo classificatório. E o exame, o teste disso, foi feito pela equipe do Dr. Leonard Brand, da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Isso é um negócio muito trabalhado. Ali é só uma ilustração do que seria o equipamento dele, não que o equipamento seja esse, tá? O equipamento dele é um tanque muito grande, onde ele colocou tipos diferentes de solo. Você pega, por exemplo, as camadas da coluna geológica, pega uma rocha bem grande, que tem várias dessas camadas, esmiuça tudo aquilo lá, faz pozinho, coloca nesse tanque, mistura com água ali dentro, produz um processo de pressão, descompressão, pressão, descompressão. Depois de alguns dias, olha o que acontece. Formam-se as camadas novamente, em termos de dias. Ele fez uma experiência muito interessante. No meio dessas camadas, ele colocou animais mortos, anfíbios, mamíferos, répteis, aves, independente do tamanho, independente do peso, colocou ali dentro. Misturou com essa água, com essa lama toda que estava ali dentro, produziu de novo pressão, descompressão, pressão, descompressão. Olha que coisa fascinante. No fundo do tanque ficaram os anfíbios. Um pouco mais acima os répteis, nas camadas superiores mamíferos e aves. Por quê? É pela densidade do animal. É pela densidade. Os animais com densidade maior ficam lá no fundo, com densidade menor ficam em cima. O processo da coluna geológica não é cronológico, é classificatório. O negócio foi rápido. Aconteceu rapidamente. Essa coluna geológica deve ter se formado em mais ou menos termos de 1 a 2 anos. Você fala, você está brincando. Amanhã cedo eu vou mostrar para você. Nós temos evidências. O interessante é que quando tudo isso é mostrado, as pessoas falam assim, mas os fósseis contam a história. Qual história? De que não houve mudança radical em termos das espécies, que esses milhões e bilhões de anos são frutos apenas da imaginação, que é algo mais fantástico que tudo isso. Vida no planeta tem permanecido praticamente do mesmo jeito. Pouquíssimas variações.